começar com a questão da China, né? Durante muito tempo ficou muito naquela preocupação daquela política de tolerância zero de Covid, hora abre, hora fecha, o quanto isso trouxe de impacto, mas agora, né, as informações que chegam, eu falo que também tratando de China, a gente tem que situar que no primeiro momento é que realmente, neste momento, teria acabado aí as exigências, principalmente em relação a viajantes entre os países, retomando, né, a atividade como um todo na China. Eu queria entender, na opinião de vocês, o quanto isso pode realmente trazer de impactos positivos para nós. Somos, né, um dos maiores exportadores, é isso, né, de algumas dessas commodities para a China, ou Ale? Para a China somos líder em soja, superamos os Estados Unidos fazem 4 anos, devemos nos tornar o segundo maior de milho nessa temporada agora, e açúcar também, lideramos, carne, que traz o boi gordo na carona. Para se ter uma ideia do quão positivo é a reabertura da China, os Estados Unidos divulgou o último relatório do EIA, que mede os estoques de petróleo, e trouxe uma elevação dos estoques de 18 milhões de barris. O mercado esperava uma queda e veio uma elevação. A diferença entre a expectativa e o executado de mais de 21 milhões de barris. O segundo maior aumento na história dos estoques norte-americanos em uma semana. Teoricamente, isso é uma notícia que derrubaria os preços. Mesmo assim, o petróleo subiu 3% no dia da divulgação do relatório por causa da reabertura da China. Então, a expectativa de aumento de consumo na China de combustível, viagens, já que está se aproximando do feriado lunar, teve um impacto muito mais forte nos preços do que uma elevação muito grande dos estoques. Recentemente, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou o relatório, o ASDC, o relatório de balanço e a oferta e demanda global. Ele aumentou a produção da China e não reduziu e não mudou as importações, e mesmo assim os estoques aumentaram menos do que o que aumentou a oferta. Ou seja, ele aumentou a demanda chinesa também em quase 2 milhões de toneladas, eu acredito que devido à reabertura total da economia. E o milho disparou mais de 2,5% na Bolsa de Chicago. Então, falou em commodity, olhou para a China, aquilo que acontece lá vai ser refletido nos preços da commodity. Então, essa reabertura é realmente muito importante para a movimentação de preços, tanto na Bolsa de Chicago, quanto na Bolsa de Nova York, até mesmo na Bolsa aqui do Brasil. Eu lembro que num dos primeiros strikes nossos aqui, a gente conversou muito sobre isso e você me explicou algo que foi novidade para mim, até, né, na minha ignorância sobre o assunto, que eu fiquei intrigada, que foi a questão dos estoques de reserva de emergência que a China faz, inclusive, né, para conter o preço e fazer o preço. Talvez não seja também um motivo deles terem usado muito esse estoque, que enquanto a economia estava travada e agora eles precisam retomar e refazer esse estoque, pode ser que também esse movimento esteja vindo aí numa tentativa de voltar devem ter consumido boa parte desse estoque que eles tinham e agora eles estão tendo que refazer os seus novos estoques, né? O que a gente tem na questão da China, né, e até pegando o gancho que o Ale trouxe referente às movimentações de preço das commodities, essa reabertura teve um exemplo muito claro referente à expectativa futura que pode ocorrer através das cotações do cobre, por exemplo. Então, a cotação do cobre, que estava próximo de 3.800 dólares, explodiu para cima de 4.000 dólares. Então, realmente, a gente tem um cenário, né, de que a expectativa causará realmente um novo choque de demanda da China. Referente à questão de estoque estratégico, eles utilizam esse estoque exatamente para poder, em momentos em que o preço está muito caro e acaba pressionando a margem daqueles produtores, né, daqueles consumidores regionais, amortecer essa elevação de preço para que o mercado não sofra todo o processo inflacionário, tanto que recentemente saíram os dados da China quanto a inflação ao consumidor e inflação ao produtor, e a inflação ao produtor apresentou um número negativo. E ao consumidor trouxe um número positivo, mas bem em linha com a expectativa de mercado, uma inflação, se não me engano, de 1,8. Então, bem tranquila também de administrar. Então, o estoque estratégico serve exatamente para que nesses momentos de grande oscilação de preço, ela consiga amenizar isso, trazendo um preço um pouco mais, uma alta menos intensa para os consumidores, e isso reflete lá no consumidor final em uma menor pressão inflacionária. Então, nos Estados Unidos também existem estoques estratégicos, tanto que usaram os SPRs, né, para o petróleo. Então, realmente tem uma relevância muito importante. Agora,
como você comentou, dos dados da China, a gente às vezes se questionar, né? Fica realmente muito complicado a gente entender a fundo o quanto foi utilizado até o momento, mas pelos dados que a gente tem, realmente esses estoques tiveram ali um movimento de baixa, né? E eles usam também, um detalhe, não é só para controle de preços. A China ela é especialista em usar estoque estratégico. Os Estados Unidos deveria aprender, o Brasil deveria aprender com a China. Um exemplo da ponta contrária disso foi que no ano passado o preço da carne suína na China começou a cair demais, porque o preço subiu, o consumo começou a cair, eles começaram a migrar de proteína. Quando o preço cai, começou a desestimular o suinocultor. Quando nós olhamos o custo de produção, estava lá em cima, porque a soja estava 16, 17 dólares o bushel nos Estados Unidos, o câmbio ultra desvalorizado na China também desestimulava a importação. Começa a ter uma redução do plantel de suínos. Isso pode causar um impacto de, não vou dizer fome, mas usar como exemplo a palavra, uns 6 meses, 1 ano à frente. O que a China fez? Começa a adquirir carne suína no mercado interno para manter no seu estoque, para manter o suinocultor ativo. Assim não reduziu o plantel, houve uma manutenção no plantel e o consumo de carne foi o governo chinês que fez o estoque. Então ela deixa de comprar de fora para comprar interno. Isso, ela compra do interno. Aí ela faz o estoque dela com a produção interna. Exato. Sim. E aí no momento que eventualmente o preço da carne suína suba muito, ela vende esse estoque para o consumidor e consegue ter uma oscilação de preços, uma volatilidade de preços no mercado doméstico menor do que um país que é altamente dependente de importação ou de exportação.